Olá, líderes, tudo bem? Hoje a gente vai falar do DISC, perfil comportamental que tanto falo. Como que a gente pode adaptar a nossa liderança para influenciar melhor as pessoas, os pares, os clientes que a gente tem, tá? Ao final da aula de hoje aqui, vocês vão compreender que o DISC ele não serve para rotular as pessoas, mas para aumentar a inteligência na forma de se relacionar com as pessoas que estão ao seu redor. Quanto mais eu entendo esse padrão de comportamento, mais eu entendo sobre as pessoas, mais eu consigo fazer uma leitura e mais eu ajusto a minha comunicação para reduzir os conflitos e gerar mais resultado, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E quando a gente fala de liderança, muita gente pensa em técnica, pensa em processo, pensa em meta, pensa em indicador, em entrega, né? Tudo isso de fato importa, mas tem algo que é muito importante, que é a capacidade de você mover pessoas e gerar resultados. E essa capacidade de mover pessoas também precisa saber como lidar com essas pessoas que são, às vezes, diferentes de você, né? Porque o que funciona, às vezes, com você pode travar com outra pessoa. Então, tem colaborador que ele precisa de mais autonomia, tem colaborador que ele precisa de mais segurança, tem par que decide muito rápido e tem par que precisa de fatos e dados para tomar decisão. Tem cliente que ele precisa de muito detalhe para poder tomar decisão. E tem cliente que precisa de mais objetividade para poder entender e tomar decisão. Tem equipe que precisa de acolhimento e tem equipe que precisa ser cobrada. Então, cada pessoa tem um perfil. Quando o líder ele não percebe essas diferenças, ele começa a tratar todo mundo igual, e aí o problema é que as pessoas não respondem da mesma forma e aí você começa a ter queda no padrão de resultado, tá? É aí então que o DISC ele se faz necessário para a gente, né? O DISC ele é uma ferramenta de leitura muito conhecida, é uma ferramenta que já é utilizada há muitos e muitos anos, e ele ajuda o líder a entender quatro grandes tendências de comportamento. Então, quais são essas tendências? A gente está falando de dominância, a gente está falando de influência, a gente está falando de estabilidade e a gente está falando de conformidade. Conformidade é atenção a detalhes, digamos assim, tá? E aí, eu quero que você tenha clareza de que o DISC não é uma caixinha, tá? Então, assim, não é a gente pensar, ele é dominante, então ele é desse jeito. Ele é influente, então ele é desse jeito. Não, é uma lente de contato para que você possa se comunicar melhor, para que você possa liderar melhor, que você tenha mais precisão ao construir as suas relações estratégicas na liderança, tá? Então, assim, se a gente parte de uma ideia que nós temos padrões comportamentais diferentes, o diz que ele também traz uma visão sobre esse ponto de vista, tá? Então, como eu falei, é um acróstico, né? Que forma várias palavras, D de dominância, I de influência, S de estabilidade e S de conformidade. O que é, então, a dominância? A dominância é quando a pessoa ela começa a lidar com alguns desafios, pressão, decisão e resultado. É a forma como ela lida com isso, tá? Então, se eu gosto de tomar decisões, se eu gosto de alta pressão, eu tenho uma alta dominância. Se eu tendo a não lidar muito bem com isso, eu tenho uma baixa dominância, entende? Então, percebe, não é, olha, você tem ou não tem, é alta ou baixa, tá? E a influência, o que que é? É a relação com os outros. Então, como você se relaciona, como você se comunica, como você convence, como você mobiliza as pessoas. Então, o I, né, de influência, o auto-influente é aquela pessoa que ela chega na reunião e todo mundo sabe que ela chegou, né? Porque ela chega já cumprimentando todo mundo, estimulando todo mundo, conversando com todo mundo, tá? E a estabilidade, o que que é essa dimensão da estabilidade?
É quando a pessoa ela lida com ritmo, com cooperação, com previsibilidade, com segurança, ela precisa ter certeza das coisas, ela precisa ter clareza do que está acontecendo, né? Então, o estável, ele tem essa necessidade, quem tem uma alta estabilidade, ela tem uma necessidade alta de previsibilidade, tá? Conformidade é como as pessoas lidam com as regras, com a qualidade, com análise, com processo, com precisão. Então, todo mundo tem esses quatro fatores em algum nível. A diferença é que eles aparecem com mais força no comportamento de uma pessoa e mais força no comportamento de outra pessoa, tá? Então, quando eu digo que alguém é perfil D, é perfil I, é perfil S, eu não estou dizendo que a pessoa ela é só dominante, ela é só influente. Eu estou dizendo que ela tem uma tendência predominante que aparece na forma como ela decide, como ela se comunica, como ela trabalha e também como ela reage sob pressão, tá? Então, falando um pouquinho de cada um dos perfis, o perfil dominante ele é voltado para resultado, decisão, desafio e ação, tá? Essa pessoa, ela tende a pensar, qual que é o objetivo disso? O que que precisa ser feito aqui? Qual que é o caminho mais rápido aqui e quem resolve isso? Então, elas são pessoas que tendem a ser mais diretas, mais competitivas, pessoas práticas, pessoas orientadas à entrega, tá? Nesse perfil de liderança, o perfil dominante, ele pode ser muito bom para decidir, para abrir caminho, para enfrentar problema, para conduzir mudança. Ele é aquela pessoa que fala assim: eu tenho um plano, né? Só que ele acha que tem um plano, porque ele realmente é muito prático, então ele acaba fazendo no papel de pão aquele plano dele. E aí, quando você vê, não bem o plano, né? E o dominante, quando ele é muito dominante, ele pode passar uma sensação de autoritário, às vezes impaciente, pouco sensível às pessoas, né? Então, o dominante, ele tem essa característica. E se você tem uma pessoa dominante dentro da sua equipe, embaixo de você, seja objetivo com essa pessoa. Traga desafio para ela, dê autonomia para ela, tá? Traga clareza do resultado que você quer alcançar, tá? Então evite rodeio, porque ela vai se perder. Ela é uma pessoa direta ao ponto, ela é uma pessoa que precisa ter clareza, ela precisa de impacto, ela precisa entender a consequência de não ter aquele resultado. Então você trazer isso para ela ajuda demais, tá? E com o cliente ou par que é um perfil dominante. Detalhe vai matar ele, tá? Então começa pelo resultado que ele quer alcançar, começa pelo impacto que você gerou, tá? Então, assim, se a gente for parar para pensar de uma forma prática, o dominante ele precisa de resultado, decisão e impacto, de maneira prática e rápida, tá? Então, quando você conversar com pessoas que estão neste perfil, coloque em prática isso. Agora a gente vai falar um pouco sobre o perfil influente, o perfil de influência, tá? Então, o perfil influente, ele é um perfil voltado para a comunicação, ele é realmente conectado a pessoas, ele tem uma necessidade de conexão, ele tem um entusiasmo nato e ele é relacional. Então, ele é aquela pessoa que costuma pensar assim, ó, quem vai estar junto com a gente nesse projeto? Quem que a gente engaja? Como que a gente torna isso mais leve? Como que a gente vai gerar adesão das pessoas, né? Então, as pessoas influentes são pessoas mais comunicativas, são pessoas mais persuasivas, pessoas mais relacionais. E dentro desse perfil, o perfil de influente, ele pode mobilizar pessoas, ele pode trazer energia, ele pode fortalecer o clima da equipe, né? Mas, se ele perder o foco, ele pode ser o famoso charlatão. Então, aquela pessoa que promete demais, mas não entrega, que acaba se dispersando demais, ou até mesmo aquela pessoa que evita conversa difícil,
tá? Então, para que você consiga entender se dentro do seu time você tem alguém influente, você precisa dar espaço para essa pessoa participar, precisa reconhecer essa pessoa, precisa ter trocas com essas pessoas, tá? E também dar exposição para ela. Então, mostra para ela como ela é importante dentro da sua equipe. O perfil influente, ele precisa sentir que ele tem impacto social dentro do ambiente de trabalho, tá? Já com quem é par, né? Você precisa se conectar com essa pessoa antes de sair cobrando. Então, ao invés de você perguntar do projeto, tenta entender o que faz sentido para essa pessoa, qual que é realmente o ganho que ela tem ali naquele projeto ou na relação que ela tem com você. Ela precisa se sentir envolvida e tendo uma construção sendo feita junto com você, para que ela seja de fato um aliado teu dentro das trocas que você tem, tá? E com o perfil de clientes de alta influência, valorize a relação com ele. Então, assim, mostre histórias, possibilidades, né? E dê uma experiência para ele voltada à conexão, tá? Então, se a gente pudesse resumir de uma forma prática, quem é perfil influente são as pessoas que gostam de falar de pessoas, que têm entusiasmo e buscam reconhecimento. Esse é o perfil de influência, tá? Vamos falar um pouquinho agora, então, do perfil do estável, da estabilidade. O perfil da estabilidade, ele é voltado para a segurança, ele é voltado para a constância e ele é voltado para a cooperação e harmonia. Esse perfil é aquela pessoa que gosta de pensar como que isso pode afetar as pessoas. Tá claro que as pessoas esperam de mim, né? É claro que isso vai mudar muita coisa dentro do ambiente, eu posso confiar nesse caminho. Então, são pessoas extremamente pacientes, pessoas colaborativas, pessoas cuidadosas, pessoas consistentes, né? Então, o perfil estável, ele é muito importante para a equipe, porque ele é um perfil que ele sustenta processos dentro do dia a dia da equipe. É um perfil que ele cria confiança, que ele dá continuidade às ações que são feitas, ele favorece a cooperação entre as pessoas, não é competitivo, né? Só que o perfil estável, quando ele é altamente estável, ele também pode exagerar no sentido de evitar o conflito e aí criar um grande problema porque não se fala daquele tema, né? Ele pode resistir à mudança ou ele pode até demorar para se posicionar. Então, quando a gente está falando de uma pessoa com alta estabilidade, muitas vezes ela deixa de ganhar o crédito ali naquela situação, porque ela vai esperar com que alguém tome aquela iniciativa para ter aquele crédito ou para dizer que foi a pessoa que tomou que teve aquela ideia, tá? Então, para a gente poder liderar alguém que tem esse perfil de alta estabilidade, eu indico que você ofereça clareza para essa pessoa, traga previsibilidade para essa pessoa, mostre segurança para ela e explique as mudanças com cuidado. Se você pressionar demais essa pessoa, ela claramente não vai dar conta e ela pode espanar. Então, não pressione de forma brusca quem é estável. Tá? Com os pares que têm alta estabilidade, construir confiança antes de acelerar a tomada de decisão faz total sentido. E para clientes que têm esse perfil, mostre para eles segurança, continuidade nas relações, suporte, acompanhamento, tá? Se a gente pudesse transmitir isso de uma forma prática, o estável, ele está falando de segurança, de sentir que tem confiança e que vai continuar o trabalho, que tem previsibilidade do trabalho, tá? Já o perfil conforme, ele é um perfil que é voltado para qualidade, para lógica, para precisão, para regra, para análise. É aquela pessoa que ela é cética, tá? Então, ela vai perguntar quais são os dados, qual o critério que está sendo estabelecido aqui, que riscos que a gente tem,
isso está correto ou está incorreto? Então, o perfil de conforme, ele é um perfil voltado à análise, ele é um perfil detalhista, é um perfil criterioso, é um perfil que vai buscar padrões, tá? Então, na liderança, quando a gente tem um perfil detalhista, você precisa, é importante que você tenha clareza de que você vai precisar ter pessoas processos que vão ajudar a trazer clareza, a trazer detalhes, a trazer consistência e até mesmo controle de risco, tá? Então, o perfil dominante, ele busca isso de forma natural. Ele vai procurar buscar a qualidade, ele vai procurar trazer processo, ele vai procurar a consistência. Só que, quando ele exagera, ele pode trazer uma análise sem ser excessivamente, que eu posso dizer? Ele pode trazer uma análise sem, de fato, ter necessidade de ter aquela análise. Então, ele pode ser excessivamente crítico ou então ter dificuldade para agir com as informações, porque ele fica tanto tempo analisando que ele casou com a análise e aí ele não vai para a solução. Então, quando ele é C demais, quando ele é ele é conforme demais, ele pode ter este probleminha aí na gestão de pessoas, tá? E aí, para você liderar essa pessoa, dê dados para ela, dê critérios, dê contexto e principalmente dê tempo para essa pessoa analisar. Se ela tem pouco tempo, você vai acabar espanando essa pessoa, tá? Evite decisões muito vagas também para quem é conforme, porque se a pessoa ela não tem clareza, ela vai perder o encanto, do conforme, tá? E ela vai perder a certeza de que você é a pessoa certa para ela estar embaixo do seu time, tá? Agora vamos falar um pouquinho da relação com os pares. Como que é essa relação com os pares? Primeiro, você precisa chegar preparado, tá? Então mostre a lógica, mostra evidências, mostra fatos e dados, mostra a estrutura para essa pessoa, tá? E para o cliente que ele é conforme, apresente método, apresente dados, apresente processos, apresente garantias, critérios, para que ele possa realmente se sentir seguro na tomada de decisão. Então, com o conforme, você tem que falar de lógica, tem que falar de critério, tem que falar de precisão. É isso, tá? E como que a gente consegue, então, trazer isso para o dia a dia da equipe? Um erro muito comum é que o líder comunica tudo do jeito que ele gostaria de ouvir. Só que, na verdade, ele precisa entender quem está abaixo de mim, quais são os perfis, né? Então, se eu acho que eu só tenho o perfil dominante, eu vou achar que todo mundo quer objetividade e pressão por resultado. Se eu tenho todo mundo influente, eu acho que eu tenho que conversar, ter troca e entusiasmo o tempo todo. Se eu tenho um perfil estável, eu vou precisar de tempo, cuidado e segurança. E se eu tenho um perfil conforme, eu vou precisar de dados, processos e detalhes. Só que liderar não é comunicar, às vezes, apenas, quer dizer, do jeito que é confortável para mim. Liderar é eu adaptar a comunicação para gerar entendimento, para gerar movimento e para eu gerar resultado nas pessoas. Então, dentro disso, eu preciso delegar com desafio e autonomia, né? Então, dizer, gente, esse aqui é o resultado esperado. Agora eu quero que você proponha o caminho. E aí, a pessoa que trouxer esse caminho é um perfil mais dominante, tá? Para o colaborador que ele é influente, a gente vai conectar dizendo assim: esse projeto vai trazer uma visibilidade, vai envolver várias áreas. Eu preciso que você traga a sua energia para mobilizar o grupo. E automaticamente ele vai se ver tendo ganhos, né, de ser visto, de ter um grupo para trabalhar, e ele vai abraçar a causa. O perfil já estável, você pode dizer assim: eu vou te explicar passo a passo como fazer, o prazo e como eu vou te apoiar nessa transição.
Então, você está dando o quê? Clareza e segurança para esse perfil. E para o perfil conforme, você vai dar critério e padrão. Então, esses são os indicadores que a gente tem que fazer, os riscos que a gente vai tomar e o nível de qualidade que a gente espera. Só que dê prazo para ele, tá? Então, assim, a gente está falando da mesma tarefa, só que a gente está comunicando de forma diferente. E aí você pode testar numa reunião de time e usar esses quatro mesmas é, abordagens que eu trouxe aqui para você. E aí, dentro dessas quatro abordagens, o que que você vai fazer? Você vai observar como que cada um traz de resultado para que você consiga perceber, ó, essa pessoa é mais dominante, ela é mais influente, ela é mais estável. E tem também um site que você consegue perceber qual que é o seu perfil dominante, tá? Então, se você é dominante, influente, estável e conforme. Vou mandar para vocês isso também, porque vocês podem aplicar isso e fazer com que eles te tragam, né, o resultado de como que eles funcionam melhor. E aí, fazendo isso, você com certeza vai ter mais dados para melhorar na relação com essas pessoas, tá? E aí, se a gente pudesse, então, olhar para tudo isso, né? Eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês, né? Imagina se a gente tratasse todo mundo igual. Se a gente tratasse todo mundo igual, provavelmente a gente teria discrepâncias aqui, né? Porque liderar não é tratar cada pessoa dentro da mesma medida. É a gente tratar as pessoas com a clareza que ela precisa, com a linguagem que ela precisa e também com o nível de suporte que ela precisa, tá? Então, é a gente realmente entender o funcionamento de cada um para ampliar o nosso repertório como gestor de pessoas, né? E quando eu consigo entender isso, eu consigo entender quem que eu desafio mais, eu consigo entender quem que eu reconheço mais, quem que eu dou mais segurança, quem eu dou mais fatos e dados, né? E aí, quando eu começo a trabalhar dessa forma, eu começo a cobrar melhor, eu começo a delegar melhor, eu começo a negociar melhor, né? E eu consigo, então, mover pessoas para de fato gerar resultados. Então, é mais ou menos esse o caminho, né, que a gente precisa ter na nossa liderança, tá? Então, eu espero aí que esse assunto, né, esse tema tenha trazido para vocês, né, realmente uma forma mais clara de como as pessoas funcionam, né? Que você consiga entender que não é sobre encaixar as pessoas, mas é sobre ajustar a sua linguagem para conseguir comunicar melhor, né? E você entendendo isso, você vai ter pessoas mais direcionadas para aquilo que você precisa. Porque liderar não é sobre você comunicar de qualquer jeito, né? É você comunicar do jeito que as pessoas conseguem entender e gerar resultado, tá? Um beijo para vocês e a gente se vê na próxima aula.